Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim testar com vocês em vídeo dois pigmentos maravilhosos que eu recebi lá da Born Pretty. Eu nunca usei pigmentos nesse estilo e essa foi a primeira vez que eu testei tanto o pigmento flocado quanto o glitterzinho que vocês vão conferir depois. E se eu tiver feito alguma coisa errada, me deixem aí nos comentários o que eu posso fazer para melhorar. Eu realmente não conhecia esses produtos e eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer. Mas enfim, ambos os pigmentos eu comecei aplicando um esmalte preto como base. Eu usei o Eu Sou Essa Coca-Cola toda da Risqué. Eu apliquei uma camada só porque ele é bem pigmentado. E eu não limpei os borradinhos porque eu deixei para limpar tudo no final. Antes de abrir o pigmento, eu forrei aí com um guardanapinho para tentar não fazer sujeira, mas acabou que não adiantou muita coisa e vocês vão ver aí depois que eu fiz a maior lambança, mas enfim. Como vocês viram, o potinho ele vem bem lacradinho, vem com esse lacrezinho de segurança em cima e no potinho esse primeiro pigmento ele parece mais azul, meio rosado, é um flocado meio cereístico. Vocês vão ver que depois que eu aplicar nas unhas, ele muda um pouco a tonalidade, mas é bem bonito. Então, eu vou começar fazendo uma forma de aplicação, que é com o aplicador, que é essa esponjinha. Então, primeiro eu venho dando batidinhas nas unhas, para que o pigmento ele consiga aderir, né, ao esmalte que ainda deve estar um pouquinho úmido. E depois vocês vão ver que eu começo a esfregar a esponjinha. E aí esse pigmento ele começa a aderir e ele fica bem lisinho, assim. Já na outra unha eu testei uma forma diferente de aplicar. E aí eu fui dando batidinhas com o próprio dedo, fui carregando ele no pigmento e aplicando direto sobre a unha. E aí vocês vão perceber que o pigmento ele fica mais espaçado, como se fosse um esmalte flocado mesmo. Ele não fica tão lisinho quanto na primeira unha. E aí eu fui com calma, pegando o pigmento aos pouquinhos e depositando onde eu achava que ainda tava o esmalte preto aparecendo em excesso e precisava ali de um pouquinho de pigmento, até eu achar que tava tudo ok e eu fui pra próxima unha. E aí na próxima unha eu continuei aplicando da mesma forma, com o dedo, bem devagarzinho, depositando aos poucos, para ficar esse efeito mais espalhado assim dos floquinhos, que eu achei bem legal. E na próxima unha eu vou aplicar novamente com o pincel. E aí vocês vão ver bem a diferença da aplicação do pigmento. Eu confesso que eu preferi muito mais a aplicação mais espalhada. Acho que o efeito fica mais legal, mas com o pincel também fica muito bom. E como eu comentei no início do vídeo, o tom do pigmento ele muda um pouco, né? No vidrinho ele parece ser mais puxado para tons de azul, rosa, lilás. E nas unhas ele puxa mais para um tom de dourado e dependendo da iluminação, ele puxa para um tom de verde. É bem legal. Eu não sei se com outras cores na base, essa cor do pigmento ela mude também. Eu não testei. Vou testar e depois eu comento com vocês lá no Instagram. Mas pode ser, não sei. Enfim, depois que eu apliquei em todas as unhas, que eu fiz
toda essa sujeira de pigmento aí que vocês estão vendo, eu venho com meu pincel de vassourinha e eu vou literalmente varrendo o excesso de pigmento que ficou nas laterais ali da unha. E eu esqueci de fazer a unha do dedão, mas eu vou fazer agora. E acho que dá pra perceber que o efeito ele fica realmente diferenciado. Aqui na unha do dedão, do polegar, eu tô fazendo o efeito mais espalhadinho com o próprio pincel, pra vocês verem que também dá muito certo. E dá pra ver aí que a tampinha de pigmento vai ficar lotada, então eu peguei um pouco da tampa, um pouco do vidrinho, mas diferente. Ele fica lindo do mesmo jeito. E para finalizar a aplicação, eu vou passar uma camadinha do Extra Brilho, que é a cobertura espelhada da Impala. Estou gostando bastante desse Extra Brilho. E aí, sem segredos, é só aplicar uma camadinha sobre cada uma das unhas para ajudar a secar e a fixar o pigmento. E aí, depois que eu apliquei o Extra Brilho e limpei todos os borrões, as unhas ficaram assim. Olha só que maravilhoso esse pigmento. Sério, eu tô encantada com a beleza dele. Gostei muito e já quero testar ele também com outras cores de base. E o segundo pigmento do vídeo de hoje é um pozinho holográfico 4 em 1. Pelo que eu entendi no site, ele tem várias funções, mas hoje eu vou usar para decorar, né? Eu vou testar duas formas de aplicação aqui com vocês. Eu também nunca usei pozinho acrílico nesse estilo, não fazia ideia de como aplicar, mas eu encontrei alguns tutoriaizinhos pelo Instagram e eu vou fazer da forma que eu achei que deve ser feito, né, mais uma vez. Se eu estiver fazendo errado, por favor, me corrija nos comentários. Mas enfim, vamos lá. Então, da mesma forma que o anterior, eu apliquei uma camada de esmalte preto, é o esmalte preto da coleção Coca-Cola da Risqué. Também usei um guardanapinho aí para tentar não fazer sujeira. E aí, como vocês podem ver, quando eu abri o pigmento, ele também veio lacradinho. E esse pigmento, ele na verdade, ele vem misturadinho, tem aquele pozinho solto bem fininho. E também tem algumas partículas maiorzinhas, como se fossem floquinhos e até filetinhos. Então, eu comecei testando a primeira forma de aplicação, que é mergulhando a unha com o esmalte um pouco úmido, né, direto dentro do potinho. E depois eu venho com o pincel de vassourinha e vou tirando o excesso e ajudando a espalhar esse glitterzinho pela unha. Dessa forma, eu achei que o efeito do glitter fica bem suave e eu gostei. Na próxima unha, eu já testei uma forma diferente de aplicação, então eu fui pegando com o dedo mesmo e aplicando sobre o esmalte, dando aquela esfregadinha básica. E, gente, o efeito holográfico ali, ele aparece muito forte nessa forma de aplicação. Eu adorei, ficou lindo demais. Dá pra vocês verem aí a diferença, ó, do primeiro que eu apliquei com o pincel e o segundo com o dedo. Eu até voltei com o dedo na primeira unha pra dar uma reforçada ali, mas a diferença é bem nítida mesmo. O efeito, né, o prisma ali, ele fica bem mais bonito na segunda unha. E eu gostei bastante também. E na terceira unha eu venho aplicando com a esponjinha, é a mesma esponjinha que eu usei para aplicar
pigmento anterior, né, que é a esponjinha de borrachinha, né, de maquiagem. E eu percebi que com a esponjinha ele fica um pouco mais carregado, o glitter, mas o efeito fica bem semelhante ao da aplicação com o dedo, só que o que eu apliquei com o dedo eu percebi que dá pra ver mais o fundo escuro, e esse com a esponjinha ele ficou mais coberto, assim, sabe? Mas o efeito holográfico em si, ele fica bem visível também. Nesse que eu fiz com a esponjinha, também gostei bastante. Então até aí dá pra ver que são três opções de aplicação diferentes, né? Mas todas maravilhosas. Ah, e aqui só um adendo, eu esqueci de falar antes, mas eu não limpei os cantinhos, porque eu quis deixar pra limpar tudo no final, limpar toda a bagunça. Enfim, nessa próxima unha, eu resolvi unir as duas formas de aplicação. Então, eu comecei aplicando com o dedo, né? Dando aquela espalhadinha marota pra ficar bem bonitinho. E depois eu vim com a esponjinha pra tentar cobrir os espacinhos que ficaram ali em preto, sem o pigmento. Pra dar aquela polidinha básica pra ficar aquele efeito Paz Power, né? E o efeito ficou bem bonito. Vocês vão ver aí que o negócio deu certo. E aí na unha do polegar eu testei uma outra forma de aplicação. Eu só sujei o dedo ali, né, na sujeirinha que ainda tava no pincel. E aí eu fui esfregando pra espalhar esse glitter na unha. E dá pra ver que o glitter ele fica mais espalhado, mas ao mesmo tempo ele fica bem delicadinho. E aí eu deixei assim, mas depois eu quis uma coisa mais power. E aí eu completei ali os espacinhos que faltavam com mais glitter, e ele ficou bem parecido com as unhas anteriores, mas é mais uma opção de aplicação. Se você quiser uma coisa mais delicadinha, assim, dá pra usar ele mais espalhado, que fica muito bom também. E aí, depois que eu terminei todas as unhas, como vocês estão vendo aí, dá pra perceber bem a diferença, né, da unha do mindinho para as outras unhas, como fica mais carregado o glitter. E aí eu acabei voltando, né, na unha do mindinho e carreguei ela também pra ficar parecida com as outras, porque eu acabei usando essa unha mesmo, de tão linda que ela ficou. Então eu não podia ficar com uma diferente, eu queria tudo bem igualzinho, tudo bem brilhante. E aí eu completei aí com a esponjinha mesmo e deixei essa unha aí bem carregadinha de glitter, igual as outras. E aí depois é só finalizar. Eu também finalizei com a cobertura espelhada da Impala, que é o meu brilho favorito. Eu já falei isso nesse vídeo, mas é sempre bom repetir, não é mesmo? E a mesma coisa, uma camadinha em cada uma das unhas. E aí eu percebi que quando eu apliquei o brilho, ele deu uma leve apagadinha na holografia ali do meu pozinho. Mas isso talvez porque esse não seja o brilho certo para finalizar esse tipo de pó. Como eu disse, eu nunca usei esse tipo de pó, não sabia que tipo de material usar. Mas enfim, eu testei com o que eu tinha aqui ao meu acesso e ele continuou brilhando, mas não tanto quanto sem o brilho, tá? E depois que eu finalizei, limpei os borrões, ele ficou assim. Vocês podem perceber que com a iluminação do vídeo, depois que eu apliquei o brilho, o brilho do pozinho, ele ficou muito mais discreto do que ele tava antes do brilho, né? E aí eu tentei filmar pra vocês com o flash, pra mostrar que ele realmente continuou brilhando, mas assim, com uma iluminação diferenciada. No caso, a iluminação do vídeo não favoreceu, mas com o flash e no sol, ele continuou brilhando lindamente. E se você gostou desses dois pigmentos e quiser adquirir, é só acessar a loja da Born. Eu vou deixar o link dos dois para vocês aqui na descrição e também
o código de cada uma dessas duas cores que eu mostrei. Lá tem também outras cores desses mesmos pigmentos, tá? E se você quiser, é só entrar lá, loja internacional, mas eles entregam para o mundo inteiro e aqui pro Brasil chega bem rapidinho, em torno de 30 dias, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo. Até o próximo!